dia, Pai do Senhor, para você. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro, estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estava aqui conversando com Deus, qual palavra iria deixar hoje. E Deus mandou que eu deixasse hoje uma palavra abençoada para mim e para a sua vida. Antes, quero me apresentar a você que está entrando pela primeira vez no canal. Sou a missionária Gilmara Vasconcelos, aqui de João Pessoa, da Paraíba. Já faço o convite, se inscreve no canal, ajuda o canal a estar crescendo, deixa o joinha, ao término do vídeo, compartilha com outros irmãos que estão precisando ouvir esta palavra. Deixa de qual cidade você está me assistindo aqui no YouTube, tá bom? Livro de 2 Crônicas, capítulo 32, eu quero ler todo o texto, é um texto longo, porém, um texto muito importante, para que a gente possa ouvir e saber o que Deus quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Tem como epígrafe: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. 2 Crônicas 32:1 diz assim: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós? Que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimarei incensos? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Aleluia. Vamos agora para o versículo de número 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos.
e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para o atemorizarem e o perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos. E de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudo, e tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto e do azeite, e estrebarias para todas as castas de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas fazendas. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e a fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história do rei de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Essa passagem é muito emocionante, né? É muito lindo esse texto. Aleluia, me emocionei. Esse texto aqui, né, de Ezequias é tremendo. Aqui Senaqueribe tenta invadir, né, Judá. Aleluia, mas Deus destruiu o seu exército. O que me chamou mais atenção aqui é que, aleluia, ele disse assim, Ezequias disse, esforçai-vos e tende bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Oh, aleluia, Senhor! Esse texto revela o momento em que o rei Ezequias, sobre a ameaça de invasão de Judá pelo temido Senaqueribe, rei da Síria, movido pelo mesmo espírito e ânimo que houve em Caleb para enfrentar os gigantes de Canaã, levantou-se para encorajar o povo judeu, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis. Aleluia, tremendo por causa do rei da Síria, povo de Deus, aleluia. Ou seja, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é maior que está conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Deus soberano, hoje estamos passando por momentos difíceis de guerra, de luta, de peleja, seja qual for a área, em especial no nosso país, estamos passando por um momento difícil. Momentos em que não esperávamos passar. Aleluia, mas maior que está em nós. Sabemos que temos um Deus que peleja por nós,
O maior está conosco. O nosso Deus é maior do que o pecado, é maior do que a enfermidade, é maior do que a morte, é maior do que todos os problemas existentes no mundo. Como disse Paulo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Aleluia, o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que estamos vivendo hoje. Em Êxodo 18:11, vemos que após Moisés contar ao seu sogro as maravilhas que o Senhor havia feito na terra do Egito e como havia humilhado as divindades do faraó, Jetro se rendeu ao Deus de Israel, dizendo: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Aleluia. Irmãos, Deus é conosco. Independente da situação que você está vivendo hoje, independente do que você está vendo hoje, creia que maior quem está conosco. Eu li todo o texto para que você pudesse entender a história, um pouco da história, da perseguição ali daquele povo. E também entender que o povo ali começou a presentear o rei Ezequias, mas ele começou aleluia, que diz, né, que ele mesmo quis se engrandecer, né? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele se arrependeu. Aleluia. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria, que desconfiais vais ficar na fortaleza em Jerusalém. Aleluia, não é essa passagem, é a parte que diz assim, ó. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Aleluia. Ele e os habitantes de Jerusalém, a grande indignação do Senhor não veio sobre eles no dia de Ezequias. Ou seja, Ezequias se humilhou, porque viu, né, a soberba do seu coração. Ei, eu convido você hoje a se humilhar perante o Senhor. Sabemos que a luta é constante, não vai parar, não vai deixar de ter lutas, não vai deixar de ter provas nas nossas vidas. Porque o próprio Deus nos disse, no mundo tereis aflições. Ele já nos alertou que nós teríamos aflições. Mas ele disse que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele está conosco. Maior que está conosco do que o que está com eles. Pode se levantar o que for contra as nossas vidas. Não temas. Não temas o que você está vendo hoje. Só confie em Deus. O que estamos vivendo hoje, no mundo, no Brasil. Muitas coisas estão acontecendo e muitos estão temendo. Sabe por quê? Porque não estão dobrando o joelho. Não estão colocando a sua confiança em quem era para colocar. Muitos estão querendo confiar no homem na terra. A nossa confiança vem do Deus Todo-Poderoso. Ele não perdeu o controle de nada. Seja qual for qualquer situação da sua vida, seja no seu casamento, seja na área da saúde, seja num problema que surgiu, seja uma porta de emprego que não se abre e você se encontra preocupado. Não sei qual é a área hoje que você está preocupado, mas eu sei que como servo de Deus, nós estamos vendo que o que aconteceu no nosso Brasil, o que está acontecendo, né? Aleluia. E ficamos tristes em saber que as pessoas não têm mais amor ao próximo, não se compadecem com o sofrimento das outras pessoas, não se preocupam como as pessoas se encontram, se estão com fome, se estão morrendo. Infelizmente, o amor de muito, Deus disse que ia se esfriar e já está se esfriando. As pessoas não têm mais compaixão um para com o outro. A pessoa não sente mais a dor do próximo. Muitos, né? Mas ainda tem aqueles que dobram o joelho e oram. Possa ser que hoje essa palavra você não tenha vontade de ouvir, porque tem pessoas que estão acostumadas só a escutar Deus falando que vai abençoar,
que vai te fazer prosperar. Mas tem momentos que Deus quer falar conosco para nos alertar. Sabe por quê? Porque a nossa morada não é aqui na terra. Mais uma vez eu digo, a nossa morada é no céu. Estamos aqui só de passagem, como já falei em outros vídeos. Mas as pessoas estão preocupadas com as coisas aqui da terra, com as coisas materiais aqui da terra, esquecendo de buscar ao Senhor. O mundo jaz o maligno. Infelizmente, pessoas estão presas em cadeias espirituais, usadas pelo inimigo. E precisamos, igreja, estar em oração, jejuar. Sim, por essas pessoas que Deus não quer também que elas se percam, com certeza, Deus não tem prazer que nenhum se perca. Precisamos orar por essas pessoas para que Deus liberte. Orar por todos, sim, por aqueles que estão nos perseguindo. É assim que Deus nos ensina. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Senaqueribe, aqui nessa passagem, ele dizia que o Deus não podia livrar ninguém. O nosso Deus não poderia livrar. Mas Deus livrou, porque Deus ele é o mesmo. E quantos hoje não zombam do nosso Deus? Diz, cadê o teu Deus? Por que está permitindo isso estar acontecendo aí? E Deus não está vendo? Muitos estão criticando o nosso Deus. E Deus não é surdo. Deus ele vê, ele escuta. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E se Deus quiser agir, ele age. Mas Deus, ele dá um livre-arbítrio de fazermos o que bem entendermos. Mas, se tem uma igreja de joelho dobrado, se tem uma igreja clamando a Ele, pedindo a Ele para Ele agir, Ele ouve. Aleluia, Ele escuta. E Ele entra com providência, porque a vingança cabe ao Senhor. É assim que diz em sua palavra. E hoje, nesse vídeo, eu peço para que Deus entre com providência no nosso país. Que Deus faça justiça em nosso país. Que Deus seja misericordioso como sempre foi. Que Deus escute as nossas orações. Oh Deus, neste dia chamado hoje, eu te peço, olha para o nosso país. Nos perdoe, Senhor, porque não estamos orando como deveria. Nos perdoe, porque passamos tanto tempo fazendo outras coisas e muitas vezes não entramos no nosso quarto para falar com o Senhor. Perdoa também este povo, porque não sabe o que diz nem o que fazem, Senhor. Oh Deus, olha para o nosso país, tem misericórdia de nós. Olha para todas as autoridades que são constituídas pelo Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com resposta, meu Pai. Porque em tua palavra também diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ei, você que está me ouvindo, ora a Deus, clama pelo nosso país. Dobra o joelho, faz o jejum. Aleluia, hoje estamos aqui, mas amanhã, se Jesus não tiver voltado, quem irá ficar aqui são os nossos filhos, os nossos netos. E queremos pedir a Deus, aleluia, se assim Jesus não voltar, para que o nosso país, o mundo, aleluia, possa estar em paz. Sabemos que não é fácil, mas que Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, olha por cada um de nós, olha por essa pessoa que está me ouvindo, que está fraca espiritualmente, sem forças para orar, nem por ela mesma, Senhor. Ajuda este irmão e esta irmã que está me ouvindo.
Olha pelo nosso país, Senhor, tem misericórdia de nós. Sara a nossa nação, ó Deus, faz milagres, Senhor. Eu entrego, Senhor, o Brasil nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de toda investida do maligno, Senhor.